Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, na verdade, é o segundo dia do nosso devocional, né? Espero que vocês tenham gostado do primeiro, né? Eu vou deixar linkado aqui para quem não viu, aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá, né? Para quem não viu o primeiro, né? Estou lendo esse pão diário com vocês e explicando da minha visão, ok? Explicando para vocês entenderem também um pouco mais sobre o nosso devocional, o que é a palavra de Deus e tal, o que ele está falando pra gente hoje, ok? Bom, sem delongas, eu vou ler para vocês uma parte e eu vou explicar o restante, ok? Bom, o tema de hoje vai falar sobre Jesus, nosso amado Jesus. Bom, ele fala sobre porque Jesus foi servo, né? Então tem uma passagem na Bíblia que tá lá em Mateus capítulo 20, versículo 20, e fala sobre que e quem quiser ser primeiro entre vós será servo. Então, assim, eu vou explicar mais ou menos como que é isso. Durante o seu ministério, Jesus expressou de maneira direta ou indireta, na teoria ou na prática, quão importante entre seus discípulos a disposição para servir. O Senhor trata esse assunto ao começar pelo Sermão no Monte, no qual destacou a importância de devemos dar uns pelos outros, e a preocupação e cuidado com o próximo e a humildade que deve caracterizar aqueles que servem. Então, no versículo de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre os servos, ok? E sobre como servir na verdade. Porque, assim, a gente tem uma dificuldade muito intensa hoje, nossa sociedade, para entender o que é servo, né? Antigamente a gente falava que era escravo, aquela coisa toda, mas não. Servir é fazer de coração. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que eu entendi e o que eu posso passar para vocês. Um exemplo que eu posso dar é sobre a sociedade. Bom, muitas das vezes, quando a gente vai pegar, por exemplo, as altas sociedades, assim, aquelas pessoas muito ricas, aquela coisa assim, você vê que tem uma pessoa lá que tá ajudando ela, na verdade, não ajudando, tá sendo meio que, né, tipo, empregado dela lá, mas não que ela isso não é um serviço, óbvio que não, mas eu tô falando assim, uma pessoa que por exemplo, ó, eu vou ler para vocês entenderem melhor, porque às vezes eu não tô explicando melhor. Então, aqui, ó, o fato que, tipo, na sociedade hoje, as pessoas mais importantes são servidas. É isso que eu queria dizer o tempo todo. E eu embolei tudo. Mas, enfim, é isso. Então, as pessoas mais importantes são servidas. E, quanto mais, as pessoas indignas as que servem, as pessoas indignas. Então, nos olhos da nossa sociedade, as pessoas mais importantes têm que ser servidas. E as pessoas que não é para ser servidas são indignas. Então, assim, nada a ver, né? Então, assim, tem a parte aqui do versículo 27, que é esse que eu li agora, né? E quem quiser o primeiro, quem quiser ser primeiro, né? Deve se considerar como servo. Por quê? Porque sendo primeiro, você quer ser primeiro em tudo e não tá nem aí para os outros. Não. Se você quer ser primeiro, por exemplo, primeiro da fila, simplesmente deixa o próximo passar. Você está sendo obediente, você está sendo compreensido e tendo também compreensivo, né? Compreensivo com as pessoas. E você não tá assim, tipo, fazendo mal para elas, você tá até ajudando elas, né? E você tá sendo servo nessa parte, deixando as outras pessoas a entrarem na frente. Beleza, Marcela, mas eu tô atrasada, eu preciso entrar na fila, aquela coisa toda. Eu quero sentar no metrô e tal, tô muito cansada. Beleza, mas é igual, eu pego muito metrô, aquela coisa toda, ônibus, e na hora que eu olho pro lado assim, eu olho primeiramente quem tá no meu lado, quem quer sentar. Então eu olho muito e falo assim: vocês querem sentar? Alguém quer sentar? Eu olho se tem algum idoso, alguma grávida, alguma coisa assim. Ou até não precisa nem olhar assim para ver outras pessoas se querem mesmo entrar, se querem mesmo sentar, né? Então a gente precisa ser servo, igual por exemplo, Jesus deu um exemplo aqui em ensinamentos, é tipo meio que uma escola, né? Quando Jesus passou por aqui, ele foi ensinando em cada cidade alguma coisa. Então meio que ele foi
ensinando para as pessoas o que é que devemos fazer, né? E ele falou assim, que ó, ele meio que falou assim, a parte de lavar os pés, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, é quando ele está mostrando mesmo para as pessoas que eles precisam entender isso, eles precisam saber que se você cuidar do próximo, você não está sendo escravo, mas você está sendo servo e obediente, um filho obediente de Deus, né? Porque é isso que tem que ser, é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente tratar os outros mal, falar assim, faz você, não quero fazer, ou falar assim, não, sabe, você tem que dar exemplo e ser exemplo como Jesus foi. Então, assim, pra gente tirar um pouco, né, desse modo que eu tive, né, dessa visão que eu tive aqui, dessa palavra, eu tirei 3 pontos, né, mas antes de eu falar esses 3 pontos que eu tirei, né, daqui do texto, tem um versículo aqui que fala, tá lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que fala assim, que na verdade antes fala assim, que nós possamos ter a mesma atitude que o nosso Senhor teve, né? E aí fala nesse versículo que eu falei aqui. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, primeiro, Jesus, ele se esvaziou, ele tirou, igual por exemplo, Jesus é o top dos top, é o rei dos reis, sabe? Ele é o pai, sabe, de nós. Então, assim, ele olha pra gente, sabe? Ele foi o filho de Jesus, ele foi o filho de Deus, cara. Sabe, filho de Deus e tal, como nós somos também, fomos adotados por ele. E então, assim, Jesus foi top dos tops, rei dos reis, o senhor dos senhores. E aí ele foi, o que ele fez? Ele simplesmente se prostrou mesmo ali e começou a lavar os pés dos seus discípulos para mostrar para eles que eles também podem fazer isso, sabe? Para isso quer dizer que eles precisam ajudar uns aos outros, né? Então a gente precisa mesmo que se esvaziar de nós mesmos, né? Então, dos 3 pontos que eu vou falar aqui bem rapidinho o primeiro ponto, o que eu tirei, né, desse tema foi tomar a atitude de ser servo como Jesus era. Então a gente tem que tomar atitude e não olhar para os lados, olhar a atitude. É para me fazer, eu tô sentindo no meu coração que eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que levantar da minha mesa, por exemplo, levantar do banco, assim, da cadeira. Peraí, tô viajando. Levantar assim do banco, né, do metrô, do ônibus, alguma coisa assim, levantar e falar assim, não, pode, né, pode sentar aqui, ou se não segurar a bolsa de alguém, então eu vejo isso muito, sabe, então a gente precisa ser mais cuidadoso com isso, né, e segundo, busque parecer como Jesus, tá lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, fala pra gente ser imitador de Cristo. Como que a gente deve ser imitador de Cristo? A gente precisa entender que Jesus veio para ensinar como é que tem que ser, como que a gente tem que viver aqui na Terra. Jesus veio para ensinar pra gente como se deve tratar os outros, como se deve, sabe, viver aqui na Terra. Porque do jeito que a gente tá, sério, olha ao seu redor. Pare um minuto e olha ao seu redor e preste atenção nas pessoas ao seu redor. Olha como que elas estão ignorantes. Olha como que elas estão, sabe, cheias de si. Olha como que elas estão egoístas, sabe? E eu me trato nisso também, tá? Eu me coloco nesse lugar também. Eu falo assim, nossa, como que eu sou egoísta algumas coisas, sabe? A gente faz as coisas sem ver, sabe? Igual, por exemplo, você senta, tô muito cansada, vou sentar. Por que eu tô falando muito nessa parte de sentar, metrô, aquela coisa? É porque eu passei por um fato hoje que eu mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo e eu passei por isso. Porque a moça tava precisando de um lugar e ninguém dava, né? E eu tava em pé, então assim, eu falei assim, poxa, ninguém quer dar o lugar pra ela. Aí eu tive que, né, tomar uma atitude, né? A primeira vez foi atitude. Então eu tomei atitude, perguntei se alguém poderia dar o lugar pra moça. A moça tava passando mal, a moça tava grávida, eu acho, né? Então assim, ela tava muito passando mal e ninguém deu, simplesmente. E aí eu olhei pra ela e comecei com meus olhos todos cheios de lágrimas. Eu falei, véi, como que as pessoas tão egoístas, como que elas estão, sabe? Tipo assim, umas fingem que dorme, outras fingem que tá conversando, outras fingem que tá no celular, mexendo no celular, não tô olhando pra ninguém. Então assim, a gente precisa abrir os olhos e enxergar como que as pessoas estão vivendo pra você não ser parecida com elas.
mas sim parecer com Jesus, né? E o segundo ponto, que é isso que eu falei, né, para ser imitador de Jesus, né, buscar mesmo parecer com ele. E o terceiro ponto, né, é tirar o meu eu de dentro de mim, né, e deixar a essência de Jesus entrar e deixar ele me guiar. A gente precisa entender que se a gente perder a essência de Jesus, sério, a gente vai ficar esse ser humano que tá hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, sabe? E se a gente perder isso, nós vamos fazer o quê? O mundo tá acabando. Infelizmente, é tragédia atrás de tragédia. Você não vai ter momentos bons na sua vida, não? A gente precisa acordar, a gente precisa abrir os olhos e falar assim, poxa, a gente precisa disso. Então, esse é o vídeo, espero que espero que vocês tenham gostado. E desculpa aí a Gaga já. Tô errando muito hoje. Nossa, eu acho que eu tô ansiosa. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? E amanhã tem mais vídeo de pão diário devocional. E espero que vocês tenham gostado. E compartilhe mesmo com as pessoas que precisam compartilhar isso, né? Ter um momento assim com Deus, tá bom? Um beijão pra vocês e tchau, tchau!